Então, vamos iniciar a nossa entrevista, nosso bate-papo, a nossa conversa com o pastor Moisés, diretamente de Dallas, nos Estados Unidos. O pastor Moisés é brasileiro, mas ele está há 2 décadas lá em Dallas, nos Estados Unidos. Desde a sua época no Brasil, ele já servia ao Senhor no ministério, plantando igreja, treinando líderes, seminários batistas. Também entre os chineses, ele desenvolveu um ministério aqui no Brasil, e aí foi estudar nos Estados Unidos, em Dallas, e foi convidado a continuar esse trabalho, mas agora mais amplo, né? Não apenas servindo aos brasileiros, treinando líderes, ele também foi convidado a estar atuando nos países de língua portuguesa. Então, o pastor Moisés tem servido ao Senhor, treinando pastores e líderes em países de língua portuguesa. E é uma honra, mais uma vez, foi meu professor, por isso o convite, porque eu conheço a contribuição dele, e já esteve aqui conosco em Jundiaí, na Igreja Batista, né? Dando treinamento, pregando. Foi uma honra recebê-los aqui. E aí, quando eu iniciei esse ano uma série de estudos no livro do pastor Charles Swindoll, Firme Seus Valores, e logo me veio à lembrança a pessoa do pastor Moisés, porque foi através do pastor Moisés que eu conheci os escritos do pastor Charles Swindoll, que foi bênção na minha vida, todos esses escritos. Eu até mencionei para a igreja quais seriam esses livros assim que eu tive o primeiro contato, né? Como viver acima da mediocridade, né? Vivendo sem máscaras, A Noiva de Cristo. Então, esses livros foram os primeiros, e eu tive o primeiro contato através do pastor Moisés no seminário. E aí eu disse, não, preciso ouvi-lo mais, isso impactou a minha vida, e eu gostaria de saber, né, como que foi isso na vida do pastor Moisés, porque nós estamos perdendo referenciais, estamos perdendo uma geração, e seria importante revisitar esse material. Então, nós combinamos algumas perguntas, né? Já iniciei, formei o pastor Moisés, que seria em forma de pergunta esse nosso tempo aqui. Então, pastor Moisés, querendo fazer uma breve apresentação, e aí a gente já inicia com a primeira pergunta. O que você disse nas últimas palavras aí? Se quiser fazer uma breve introdução e a gente entra para a primeira pergunta. Você já fez uma longa introdução? Tá bom, então. Já foi acima do que eu sou, muito mais. Então, muito obrigado pela gentileza de fazer tudo isso, viu? É um prazer estar com os irmãos. Conheço alguns de vocês, então não conheço 3, então tá meio a meio, mas muito prazer mesmo conhecer o pastor Severino, pastor Gilberto, muito prazer, pastor Robson, já conheço o pastor Milton e o pastor Luciano, então é uma alegria estar aqui com os irmãos. Quando o pastor Luciano, eu estava acompanhando ele no Instagram e vi que ele estava ensinando do Chuck Swindoll. Aqui a gente chama de Chuck Swindoll, então se eu falar Chuck Swindoll, você entende que é Charles Swindoll, tá bom? Mas é o jeito que a gente fala aqui. Então eu vi que o pastor Luciano estava ensinando Firme Seus Valores, falei, que legal, então comentei, então ele tomou a liberdade de falar, vamos fazer uma entrevista para falar sobre esse grande homem de Deus e os escritos dele, como tem sido uma bênção, não apenas no Brasil, aqui e no mundo também, né? Então eu falei, com certeza, esse homem é uma bênção na minha vida, então vai ser um prazer falar dele, falar dos livros dele. Então estou à sua disposição, pastor Luciano, para as perguntas, e os irmãos também podem fazer suas perguntas conforme o pastor Luciano foi dirigindo aí a nossa entrevista, tá bom? Ótimo. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, pastor, ter aceitado. Então, a primeira pergunta é, como que foi que o pastor conheceu esse material do Swindoll? Eu conheci através do pastor, mas eu gostaria de saber como foi que o pastor descobriu essas pérolas. Acho que eu estava no seminário aí no Brasil, nos anos começo dos anos 80 ainda, estava no seminário aí lá em São Paulo. E como vocês todos foram para seminário, vocês sabem, a gente tem que ler aqueles livros obrigatórios, né? Os professores mandam você ler, você tem que ler. Mas nas férias, eu gostava de ler algo que não era obrigatório. Então, o primeiro livro que eu achei
muito interessante. Eu trabalhava na livraria Maranata também, não existe mais, mas ela, por muitos anos, ela estava lá em São Paulo, na rua 24 de Maio, bem no centro de São Paulo. Então, eu trabalhei naquela livraria por 4 anos. Então, eu já lia muitos livros e conhecia vários livros, e conhecia os livros do Swindoll e vender os livros. E aí, um dia, apareceu um livro chamado Eu, um Servo, Você Está Brincando. Quantos de vocês lembram do Eu, um Servo? Então, foi o primeiro livro, eu não sei se foi o primeiro que ele escreveu, mas foi o primeiro que fez esqueci a palavra, fez muito sucesso aí no Brasil. Então, eu comprei esse livro para ler nas férias de julho, passei um mês de férias e fui e li o livro de uma vez. Em um mês, eu li enquanto estava de férias no seminário e amei o livro, amei o jeito dele de escrever, as experiências que ele conta no livro, a propagação da palavra de Deus, como que ele faz com as escrituras, tão pessoal e tão prático. Eu amei e comecei a pensar, um dia eu vou querer ensinar e usar esse material para treinar líderes. Então, quando eu me tornei pastor mais tarde, lá na igreja, quando terminei o seminário, na Igreja Batista do Horto de Pé, em São Paulo, eu usei o livro para treinar os diáconos. Falei, um servo, então diáconos é servo. Comecei com esse livro, com os diáconos. Falei, vocês têm que ler, como eu li também, e nós começamos a debater, conversar e aprender juntos através do livro. Então, foi assim que eu comecei, com o livro Eu, um Servo, Você Está Brincando. Ótimo. Talvez aí a segunda pergunta... Ô, pastor Luciano. Oi. Sim. Luciano. Sim, pastor Severino. Pastor Luciano. Sim. Só uma pergunta do pastor Moisés. Ele falou estudou no seminário de São Paulo na década de 80. Foi na Teológica de São Paulo? Não foi, infelizmente não foi. Foi uma outra que nem tinha muito nome, era chamado Seminário Batista Regular de São Paulo. Não era bom, era regular. Então, o pastor Milton veio de lá também. E o pastor Luciano também. Na Avenida Ipiranga. Na Avenida Ipiranga com a São João. Isso. Ipiranga com São João. É da mesma época, da mesma época da Teológica. Eles nasceram praticamente juntos. Né? Eu me formei na Teológica em 84, em julho de 84. Por isso que na Teológica talvez tivesse se encontrado lá. Pois é, infelizmente não foi. Eu comecei em 84, no Batista Regular, em São Paulo, que hoje é o Seminário Logos. Isso mesmo. Ótimo. Então, vamos para essa segunda pergunta. Quais os livros que causaram mais impacto na sua vida? Eu já disse, o Eu, um Servo foi o primeiro e causou grande impacto, então depois me ajudou a treinar os nossos diáconos na igreja, então foi o primeiro e o mais forte também. Depois eu li vários, eu tenho alguns que eu trouxe do Brasil, que estão aqui na minha bibliotequinha, esses daqui, e outros que eu comprei, que também estão aqui, então eu tenho uma coleção dele, fora os que eu leio online, né, no Kindle, mas o Firme Seus Valores, que você está ensinando, pastor Luciano, também é excelente, excelente, mexe com a vida da gente, né? O Despertar da Graça, os irmãos conhecem o Despertar da Graça? Eu só tenho ele em inglês, o Despertar da Graça, Grace Awakening. Então, o Despertar da Graça é incrível, me ajudou, ampliou a minha visão, porque eu vim de um movimento muito fechado, o Batista Regular era muito, o pastor Milton sabe, né? Nós somos muito quadradinhos, então, quando eu li aquele livro, falei, não podemos ser assim, eu não posso ser assim, a igreja não pode, não deve ser assim. Então, me ampliou os horizontes e ajudou muito o Despertar da Graça. Então, esses livros causaram grande impacto. Excelente. Mas todos esses que eu leio causam grande impacto na minha vida. Eu amo o jeito que o pastor Swindoll escreve. Ótimo. Agora, pensando na sua vida, que a gente está falando também ministério, vida, e as coisas vão se entrelaçando, né? Mas, assim, se pudesse ser assim, de maneira específica, em que área influenciou na vida cristã, na sua vida cristã? Então, eu comecei lendo no seminário, quando estava no seminário, mas sem ser um livro-texto do seminário, porque eu precisava crescer espiritualmente. A gente sabe, está no seminário, você não cresce espiritualmente, né? A gente cresce teologicamente, vai conhecendo, vai enchendo a cabeça, mas, às vezes, o coração fica longe de Deus. Infelizmente, acontece isso. Então, eu senti a necessidade de eu, pessoalmente, crescer pessoalmente com Deus, a minha vida espiritual,
apesar de todos os ensinamentos que eu tinha do seminário. Então, foi assim que começou. E daí para frente, me tornei pastor, e todos aqui são pastores, verdade? Acho que todos são pastores aqui no nosso grupo. Sim, sim. Sim. Então, nós damos e damos, né? A gente estuda a palavra para ensinar, a gente passa. E quem é que nos ensina? Então, eu leio minha Bíblia. Então, o pastor Swindoll se tornou meu pastor. E eu falei isso para ele um dia, encontrei com ele um dia, muitos anos atrás, e eu falei para ele, o senhor foi o meu pastor. Como assim? Ele perguntou. Eu falei, olha, eu li todos os seus livros que tinha em português, e o senhor me pastoreava e me ajudou a crescer espiritualmente, e eu mesmo, no meu andar com Deus, seus livros me ajudaram, me encorajaram a andar na vida cristã, porque a gente, como pastor, a gente dá e vai se esvaziando, então a gente precisa crescer e se fortalecer. Então os livros, claro, com outros livros também, mas os dele, de uma maneira especial, me ajudaram muito ao meu crescimento pessoal com Deus e me encorajaram muito nesse sentido. Claro, o pastor já falou da vida cristã, mas acaba também direcionando a forma como se exerce o ministério. Eu percebo esses traços no pastor, mas gostaria de ouvir no pastor de que maneira os livros dele influenciaram também na forma de exercer o ministério, porque isso é perceptível, a forma como influenciou a vida cristã, e o pastor mesmo tem falado, mas a gente acaba, né, desenvolvendo um ministério alinhado, tendo como referência algumas pessoas. Como eu disse, eu comecei a treinar os diáconos usando o livro dele, então eu senti firmeza em usar eu um servo, você está brincando? Falei para os nossos diáconos. A igreja estava plantando a igreja, então os diáconos eram zero, não sabiam nada de que era ser diácono. Começamos juntos, né? Eu comecei como pastor, aprendendo a ser pastor, e eles aprendendo a ser diáconos. Então foi maravilhoso, aprendemos juntos. Então esse livro teve grande influência no sentido de treinar os nossos líderes dentro da igreja. Depois, nós lemos vários outros livros. Lembro também de estudar junto com os nossos diáconos esse livro aqui, vocês conhecem, A Noiva de Cristo. Isso eu trouxe do Brasil. Tem minhas anotações que eu fiz com a nossa liderança. Então, A Noiva de Cristo, se você não leu, ainda é um livro super atual. Os livros deles são super atuais. Então, renovando a nossa paixão pela igreja. É incrível. Então, estudamos com os nossos diáconos também. E tem nos ajudado, abriu muito a mente dos nossos líderes. Então, me ajudou crescimento espiritual, pastor, mas também ajudou a treinar os nossos líderes na nossa igreja. Ótimo, excelente. Esse último que o pastor indicou, eu peguei emprestado na biblioteca e aí eu preguei, né, uma série de mensagens baseadas nesse. Muito bom mesmo. Muito bom, excelente. Uma contribuição muito grande. Eu tive lendo alguma informação sobre o pastor Swindoll, e eu vi que em 90 ou 2006, é isso, eles fizeram um levantamento, a Christian Today, e eles chegaram à conclusão que nos últimos 50 anos ele foi um dos 25 pregadores, 25 líderes cristãos que mais influenciaram, né, a igreja na sua vida cristã, né? Nos últimos. Então, o pastor Swindoll, ele estudou aqui no seminário na década de 60 ainda. Nos anos 60 ele estudou. Depois ele pastorou uma igreja em Houston, aqui no Texas, no estado que eu vivo. E depois ele foi para a Califórnia, uma igreja, muitos livros dele, ele conta da igreja dele lá na Califórnia, em Frisco, na Califórnia. Então, muitos dos exemplos que ele conta dos livros mais antigos são do tempo que ele estava lá. Por, acho que mais de uns 15 anos ele foi pastor lá. Depois ele foi chamado para ser o presidente do Dallas Theological Seminary, o seminário teológico aqui de Dallas. Então, foi bem nesta época, acho que você vai ter uma pergunta sobre isso, eu já vou responder antes, né? Foi bem nessa época que eu senti interesse de vir para o seminário, quando ele se tornou o presidente da escola aqui. E, ao mesmo tempo, ele começou uma nova igreja. A igreja já tem, acho que 25 anos. Não é longe daqui, já fui lá algumas vezes. Então, a igreja em Frisco, aqui no Texas também, bem perto de nós. Então, ele é pastor da igreja dele. Ele prega todos os domingos na igreja dele, ele prega no rádio todos os dias. Então, as mensagens deles que vão para o seminário, que vão para a igreja dele, que essas se tornam livros e também se tornam as pregações que ele tem
no rádio. É incrível. Você quer crescer espiritualmente com um homem de Deus desse calibre? Aqui é muito fácil, né? Temos ele todo o tempo no rádio. Excelente. Eu estou lendo, eu estou... falar um pouquinho, sim, Luciano? Sim. Está colaborando com respeito a livros. Eu estou fazendo uma releitura do livro dele, A Igreja Desviada. A Igreja Desviada? Ótimo. Isso, muito bom. Excelente. Relembrando muitas coisas. Faz tempo que eu havia lido, relembrando muitas coisas. Aí, colocando no papel e preparando algumas mensagens. Excelente, Sabino. Ajuda Muito bastante, bom. né, irmão? Ajuda. Necessário para a nossa época, né? O pastor Moisés já antecipou o que seria a próxima pergunta, né? Que foi justamente a respeito da influência do Swindoll na decisão de ir para o Dallas, né? Foi interessante, então, lendo esses livros, eu já falei, ele já me pastoreava, eu chamava ele é meu pastor, e ele não sabia nada, né? Então, eu comecei a orar, pedi para Deus a oportunidade de continuar meus estudos. Naquela época não tinha muitos mestrados aí no Brasil, estava começando ainda a Faculdade Teológica e Mackenzie, não tinha poucos fazendo mestrado em teologia. Eu orei, pedi para Deus a oportunidade. Então, eu era professor de português quando estava no seminário, e um dos meus alunos se estudou aqui no Dallas também, americano, foi lá para aprender português comigo, e eu me tornei professor dele, alguns de vocês conhecem, também tem livros em português, o Dr. Scott Horrell, ele foi professor no Palavra da Vida, foi professor na Teológica também, na Faculdade Teológica, e nos tornamos amigos. Então, depois de muito tempo, eu conversei com ele e falei, eu gostaria muito de fazer o meu mestrado. Ele falou, por que você não vai lá para o Dallas? E o Swindoll agora é o presidente lá. Eu falei, eu gostaria muito mesmo, vou orar. Ele falou, ele falou assim para mim, eu estou sendo convidado para ser o professor de teologia sistemática de lá, e vou fazer tudo para você vir para o seminário. Então, olha o que Deus fez, né? Chamou ele para cá e eu vim junto também. Então, e aí eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o pastor Swindoll, bati um papo com ele e agradeci ele pelos livros, agradeci pela influência que ele tem no nosso país e no mundo através dos escritos dele. Então, foi uma bênção grande mesmo conhecer esse homem. O pastor Gilberto Salles está falando que o pastor Scott Horrell foi professor dele aqui no Brasil, na Teológica. Foi, pastor Salles, pastor Gilberto. Que joia! Grande homem de Deus. Final de semana que vem, a minha missão vai ter uma conferência missionária aqui, na minha igreja, e ele vai ser o preletor. Excelente. Então, acho que eu vou lembrar de falar do Gilberto Salles. Quer mandar algum abraço para ele? Sim, ele foi meu professor nos anos 90, na Teológica. Muito bom. E Teologia eu corrigia... Sistemática 3. Opa! Eu era o professor de corrigir as anotações, como chama? Apostilas. As apostilas dele, cheio com aqueles desenhos que ele fazia, lembra? Isso. Então, eu corrigia aquelas apostilas dele, porque ele escrevia em inglês, traduzia em português, e eu fazia as correções para ele. Então, grande homem de Deus. E ele é professor ainda, aqui no Seminário de Dallas. Eu acho que o programa aqui ele me traiu. Eu configurei para 1h30, mas ele está dizendo que nós temos apenas 10 minutos. Vamos aproveitar os 10 minutos, pastor. Tem mais 2 perguntas. Isso. Então, vamos lá. Quantas qualidades do livro, o pastor poderia indicar assim, 2 ou 3 qualidades que são marcas desses livros de Swindoll? Ele é forte em determinadas áreas. Deixa eu perguntar aqui. Quantos já leram pelo menos um dos livros do Charles Swindoll? Pelo menos um. Todos aqui já leram, certo? Então, o que eu vou falar, os irmãos vão concordar, eu tenho certeza. A fidelidade que esse irmão tem no uso das Escrituras. Não é incrível? Por que ele encoraja a gente a crescer no Senhor e a aplicar a palavra? Porque ele é fiel aos ensinos das Santas Escrituras. Então, essa é uma das qualidades importantíssimas que tem. Uma outra é como eles são práticos. Esses livros, eles é como ele é também pregando. Por isso eu amo ouvir as pregações dele, porque ele prega 20 minutos no rádio, todo dia. Mas é incrível como esse homem usa ilustrações da vida prática. Ele não inventa.
ele não vai citando pessoas à toa. Então, ele usa ilustrações que você relaciona com elas, né? Usa a escritura, usa ilustrações e se torna prático. Então, ele faz a gente agir. Então, isso é incrível. É como nós, pastores, devemos fazer, né? Usar as escrituras, usar ilustrações práticas e pôr o povo para agir. Então, tem que ter... E agora? O que vamos fazer com a palavra de Deus? Então, e também esses livros são muito atuais. Incrivelmente, eu acabei de ensinar para os chineses. O pastor Luciano falou que eu tenho um ministério com os chineses. Faz 30 anos que eu trabalho com eles. Eles estão aí na aclimação em São Paulo, uma igreja batista, uma igreja presbiteriana, Igreja Presbiteriana Taian. Já faz 30 anos que eu ensino para eles. E durante a pandemia, todos os sábados eu fiz estudos com eles, vários. E o penúltimo foi esse aqui, Vivendo Sem Máscaras. Durante a pandemia, na segunda parte da pandemia, ainda se era obrigatório o uso de máscara, falei, nós vamos estudar esse livro aqui, Vivendo Sem Máscara. E eu já tinha ensinado para eles em 1998, eu acho, porque esse livro foi escrito em 1992. Em 98, nós estudamos e ensinei para eles lá, falei, está na hora de estudar de novo. Então, estudamos de novo, através do Zoom aqui. Foi incrível ver como o livro escrito em 1992 é tão atual, não só pelo tema Vivendo Sem Máscara, mas ele fala de como cultivar relacionamentos abertos e leais. É o que a gente mais precisa, e a pandemia bloqueou isso, né? Quebrou esses relacionamentos, que a gente perdeu a qualidade de relacionamentos, então foi muito crescer. Falei, vocês vão ter que... Até eu tinha uma máscara, acho que não está mais aqui, eu tinha uma máscara, assim, Vivendo Sem Máscara. Então, eu tirei aquela máscara, mas a outra máscara de proteção contra o vírus estava lá embaixo, né? Vivendo sem esta máscara, com esta, mas sem esta máscara. Então, foi muito interessante, uma benção mesmo ter estudado esse livro. Então, continuam tendo relevância para a gente nos dias de hoje. Escrito tantos anos atrás, e como a Bíblia, porque ele usa muito a Bíblia, a gente abre e fala, é incrível como esse homem escreveu em tantos anos atrás, e a verdade é para hoje, porque a Bíblia é assim, não é? Excelente, pastor Moisés. Devido ao tempo, eu achei que eu ganharia alguns minutos na configuração que eu fiz, mas realmente o tempo é reduzido aqui, essa configuração que eu estou usando do programa. Eu vou agradecer ao pastor Moisés a disponibilidade dele, ele é atarefado, ele treina líderes em países de língua portuguesa, está sempre envolvido, fazendo a obra de Deus, mas ele tirou esse tempo para poder ficar aqui conosco e compartilhar a experiência dele através desses livros do Suíndo, do pastor Suíndo, que aplica tão bem a palavra de Deus, né? Nos desafia a viver a vida cristã como ela deve ser. Então, pastor Moisés, antes de finalizar, eu vou só apresentar esse livro, que esse foi o pastor que escreveu, né? Pastor Moisés, ele também escreveu um livro, Por que Sofremos? E você pode adquirir através da editora Peregrino. Ali você vai conhecer um pouco mais sobre o pastor Moisés, as lutas dele. Interessante, quando ele escreve sobre por que sofremos, ele expõe também as dores, as lutas que passou. Recentemente, o pastor Moisés ele fez transplante de fígado. Para a glória de Deus, ele está vivo aí, fazendo a obra de Deus, mas ele estava comprometido, né? E o Senhor o abençoou, está aí firme e forte, fez o transplante de fígado. E outros sofrimentos, outras dores que ele enfrentou no decorrer da vida, mas superou, Deus tem usado ele para a glória do seu nome. Tem sido um vaso de bênção. Então, e o meu amigo, Dr. Scott Forel, foi quem fez prefaciou, né? Ele prefácio fez o prefácio. Dr. Scott foi quem prefaciou o livro Por que Sofremos? Você pode adquirir através da editora Peregrino, eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Ele fala do sofrimento dele, mas também dos sofrimentos de personagens bíblicos. Acho que pegando aí a forma como o Swindoll trabalha, né? Pegando as escrituras e aplicando diretamente, ilustrando e aplicando. Parabéns, pastor Moisés, pelo ministério. Temos aí alguns minutinhos, o pastor pode fazer suas considerações finais. Obrigado, pastor Luciano. Foi realmente um grande prazer, meu irmão, conhecer novos irmãos, o pastor Milton de volta, mais uma vez, e foi uma bênção para mim, uma bênção mesmo. Falar o que Deus faz em nossas vidas é sempre maravilhoso, né?
Então, que Deus abençoe o ministério de cada um de vocês, continuem firmes, crescendo no Senhor, para poder compartilhar com outros com o coração cheio, com uma vida transbordando, né? Como um dos meus professores aqui no Seminário de Dallas também, ele falava assim, para nós sermos como fonte de águas vivas, e não como poças alagar, que ficam com água estagnada, né? Então, nós, pastores, temos que estar sempre transbordando para poder dar para outros aquilo que Deus tem dado para nós. Amém? Amém. Continuem firmes, que Deus abençoe cada um de vocês nos seus ministérios. Bom? Amém. Obrigado, Mais uma irmãos. vez, Prazer em ouvir. aqui. Sim. Prazer em ouvir e ver o pastor de uma maneira tão breve, mas tranquilo aí. Valeu, pastor Milton. Próxima vez. Quem sabe da próxima vez eu configuro melhor o Zoom e a gente fica mais tempo, né? Aí vamos falar de todos os outros livros. Hoje só foi a introdução, Luciano. Só a Luciano. introdução, a gente pode fazer outra vez. Agradecer o pastor Milton, o pastor Gilberto Salles, o meu pastor aí, o pastor Robson, que eu congrego ali, sou membro, e ele me dá o privilégio de cooperar juntamente com ele ali na Igreja Batista Nova Aliança de Jundiaí. Obrigado, pastor Robson, pela presença. Pastor Severino, né? E, finalmente, mais uma vez, pastor Moisés. Sei que tirou um tempo aí precioso dos seus afazeres para poder compartilhar conosco. Pastor Luciano. Sim. Pastor Moisés. Sim, eu quero o contato do pastor Moisés, se possível, o WhatsApp, para eu mandar umas músicas boas que eu tenho gravado aqui. Ele é cantor. Nesses 20 anos de ministério. Então, vou mandar algumas músicas em áudio para o irmão ouvir, ou com vídeo também. Eu tenho alguns vídeos. Eu vou mandar o vídeo para ele. Eu vou passar. Vou mandar o seu pastor canal. Luciano tem. Eu vou mandar o canal do pastor pelo Instagram. Tá bom. E eu passo meus dados e pode compartilhar com os irmãos. Ok. Grande abraço. Obrigado. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Vamos orar, pastor. Pode orar. Temos Tem tempo ainda? Vamos orar, encerrar. Um minuto. Pode orar, pastor Severino. Vamos orar? Sim. Nosso Deus e Pai, muito obrigado pela vida do pastor Luciano, na iniciativa dessa live. Muito obrigado pelo pastor Moisés, pelas respostas, por essa entrevista que trouxe edificação, desafios para a nossa vida. Nós oramos te pedindo as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. 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 Continue nos abençoando. Amém. Tchau, queridos. Tchau. Deus. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite.